Emílio Ferreira de Sena, que os jornais na época, todo o ato do jogo será Emílio Ferreira de Sena, o popular Sherlock. A história de Sherlock é o seguinte: ele era peladeiro, jogava em time de subúrbio, morava na Rua Imperial e participava de um time lá. E recebeu um convite de 2 jogadores profissionais do Santa Cruz para fazer um teste. Ele topava fazer um teste lá do Santa Cruz. Levaram ele para o Juvenil, que naquela época era o terceiro time. E ocorre que chegou na hora no dia do treino, teste, ele era no time onde ele jogava, em Pelada, time de subúrbio, ele era ponta direita, mas faltou o zagueiro, estava doente, qualquer coisa do motivo. Ele botaram ele para quebrar o galho. E ele ficou eternamente como zagueiro. Passou para o time principal como zagueiro. Foi campeão o Santa Cruz foi campeão pela primeira vez em 31. Ele era titular, 31, 32 e 33. Ele foi campeão pelo Santa Cruz. E passou algum tempo jogando, mas a vocação dele era para ser árbitro. Tanto que ele foi na época dele, foi o primeiro pernambucano a ser juiz da FIFA. E na época ele era muito solicitado para apitar decisões pelo Brasil inteiro, decisão paulista, decisão do Rio de Janeiro, Pará, Ceará, por toda parte. Ele era muito respeitado e muito conhecido. E ele levava a sério o apelido, né? Ele teve seu dia de detetive, né? Pois é. Acontece Sherlock porque o detetive Sherlock Holmes, tudo que aparecia, essas revistinhas de banca de jornal, o livro, tudo sobre ele comprava, porque ele gostava demais. E na escola, ele sempre estava contando aos colegas, na hora do recreio, as aventuras de Sherlock Holmes, isso assim. E certo dia, na sala de aula, uma aluna deu por desaparecido no sanduíche, por lanche, né? E aquele aperreio, quem foi, alguém tirou. E Sherlock começou a investigar, começou a levar à prática a sua mania de leitura. Foi quando descobriu que um dos alunos estava com as manchas de tinta verde na ponta dos dedos. Aí ele raciocinou. A menina do lanche é a única que leva no tinteiro tinta verde para escrever. Naquele tempo levava o tinteiro, tudo. Aí ele foi facilmente descobrir esse negócio todo. Aí ganhou o apelido de Sherlock Holmes e ficou com a menina. Morreu até o fim, sendo tratado por Sherlock. Ninguém tratava ele. Admiro, às vezes, por brincadeira, mas o nome dele era Sherlock mesmo. E um raio bateu 2 vezes lá na General Severiano, né? Garrincha, né? O nosso Mané Garrincha, o célebre Mané Garrincha, que o apelido é em função de um pássaro, né? Mané Garrincha, inclusive tem relação com os índios aqui de... os índios Funiô, aqui de Águas Belas. De Águas Belas. Pelos tios, o pai, o avô, ele a descendência dele. Ele é nascido no Rio de Janeiro, mas a família era Funiô. Tanto que as pessoas, porque você olhava assim, pessoalmente, Garrincha, ele tinha um traçado mesmo um pouco diferente. Eu já vi várias fotos dele com gaiola, né? Ele tem uma relação com os passarinhos. Com os passarinhos, aí ele chamava com ele o passarinheiro. E tinha esse pássaro, Garrincha. Algumas chamavam Garruncho, outros Garrincha, mas era mais conhecido como Garrincha. E por isso ele recebeu o apelido de Garrincha. Então, mas consagrou-se. Tem muita coisa da história dele que não queria que ele jogasse. Chegou um aleijado aqui para jogar, tal, chegou a dizer. Mas ele acabou com tudo, mostrando futebol. E em 1958, Garrincha saiu para disputar a Copa do Mundo. E João Saldanha era o técnico do Botafogo. E tinha um rapaz que tinha vindo do Maranhão
para tentar a sorte. Da cidade de Rosário, no de Maranhão. Rosário, descoberto por um olheiro do Botafogo, todo para ir para o juvenil, cara. E passou a treinar no time principal no lugar de Garrincha, porque Garrincha estava fora, estava na seleção, para fazer número, completar o time. Como era ponta direita, ocorre que o cara agradou em cheio e ficou. E além do mais, ele tinha puxava por uma perna um pouco com um defeito de Garrincha. Aí passou a ser chamado de Garrinchinha e ficou. Jogou aqui no Sport também, numa época que o Sport tinha 3 paraenses: Pelezinho, Gojoba e Garrinchinha. Eu me lembrei aqui de alguns nomes que eu acompanhei, que vi jogar. Cafezinho, que depois foi pro Bangu, quebrou um cacete lá, brigou com o Romário. Bizu, o grande ídolo da torcida do Náutico. Birubiru, saiu do Sport para fazer o nome dele lá no Corinthians. Ultimamente, Cook é um nome, não é um nome comum. Hoje, no time do Santa Cruz, tem Favela. E a gente tem um baiano que não é baiano, que é jogou nos 3 times de Pernambuco, nos 3 grandes times, Náutico, Sport, Santa Cruz, e também no Central. A gente está falando de Valberci José Margon, baiano. Vamos baiano. Na história de baiano é o seguinte: ele não tem nada, muita gente na Bahia, é que ele é nascido no Espírito Santo, e aquela história, ele era magrinho, raquítico, meio amarelo, e vem aquela história do preconceito com o nordestino, né? Aí, lá naquela área, todo nordestino é baiano. Aí você marca com ele: mas esse cara parece um baiano, jogador, né? Tudo magro, jogador, acha que o cara passa fome, né? Aí ele começaram a chamar baiano e ficou baiano, né? Quando o baiano chegou aqui, não era baiano, era capixaba, né? O primeiro time dele foi o Santa Cruz, em 1980, jogou no Náutico, ele teve a grande fase da carreira dele, foi artilheiro 2 vezes. Chuteira de ouro, artilheiro nacional, 40 gols, agora todo. E jogou ainda no Sport e jogou no Central. E continua ligado a Pernambuco. Vez por outra, de férias, ele aparece por aqui, visitar os amigos. Ele é um cara simples, nunca foi de esnobar. E que tem uma vidraçaria lá no Espírito Santo, continua com o negócio. Eu não sei se tem outras coisas. E sempre ele fala de Pernambuco. Foi aqui o sucesso dele no futebol.